Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Let's Talk organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo. Esta será a última edição deste ano de 2022, portanto o próximo regressará depois em janeiro. O Inopol é uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra, tem como missão promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo, estimular também a transferência e a valorização do conhecimento que é gerado dentro da comunidade do Politécnico e apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que possam também ajudar os nossos estudantes e diplomados no seu processo de inserção profissional. O Inopol atua também como uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Neste âmbito, procuramos privilegiar não só spin-offs oriundas do IPC, como startups que tenham forte ligação ao meio académico, tanto através de estudantes, diplomados, docentes ou investigadores, e até também por via de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico em coprodução. Não obstante isto, o Inopol é uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou empreendedor que tenha uma ideia ou um projeto inovador que pretenda desenvolver e disponibilizamos, para além do espaço físico para instalação, pode ser de utilização independente ou de utilização partilhada, também um conjunto de serviços de logística, como o acesso à sala de reuniões ou sala de formação, a internet, o acesso ao auditório, entre outros, e complementados aqui também com uma vertente de consultoria especializada em áreas mais ligadas ao próprio negócio. Portanto, não só no desenvolvimento do modelo e do plano de negócios, apoio jurídico no processo de constituição da empresa, apoio também no diagnóstico de eventuais ativos de propriedade intelectual que resultem da atividade desenvolvida pela empresa. Também acesso a uma rede de mentoria e de parceiros que possam ajudar a alavancar o negócio, facilitar interações com centros e unidades de investigação do Politécnico e também ajudar a mapear oportunidades de financiamento que possam ser importantes para o crescimento do negócio. Na vertente da Academia de Empreendedorismo, o Inopol promove ações de formação e de capacitação. Elas são direcionadas não só para os empreendedores que tenham projetos em incubação no Inopol, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e procurando também, obviamente, envolver sempre que possível os agentes do ecossistema empreendedor da região. É neste contexto que se insere o ciclo de webinars Let's Talk. É uma iniciativa mensal que nós levamos a cabo sempre na segunda terça-feira de cada mês e que tem como objetivo sensibilizar a nossa comunidade para os temas-chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. Passando ao webinar de hoje, temos o prazer de ter connosco o Gonçalo Chambel. O Gonçalo é cofundador e CTO da Clinks, uma startup de saúde digital que nasceu no ecossistema do Instituto Superior Técnico e que desenvolve soluções personalizáveis de fisioterapia com base em tecnologias de videojogo e estratégias de gamificação, de forma a tornar o tratamento mais agradável, mais motivador e interativo para o paciente. A ideia por trás da Clink surgiu em 2017, no âmbito da Junitec, a junior empresa do Instituto Superior Técnico, e desde então a startup tem vindo a somar sucessos não só a nível nacional, como também internacional. Em 2018 foi reconhecida pela entidade europeia EIT como uma das startups mais inovadoras em saúde digital. No final de 2019 foi uma das 3 startups vencedoras do GovTech, um concurso para soluções de desenvolvimento sustentável promovido pelo governo português. Em 2021 ganharam o prémio de inovação Grow do Grupo José de Mel, ano em que angariaram também a sua primeira ronda de investimento em fase pre-seed no valor de 150 mil euros, através da Sociedade de Capital de Risco Think Bigger Capital. Hoje a tecnologia da Clinks está presente em 7 clínicas e hospitais em Portugal. Vamos ver depois se o Gonçalo tem aqui mais atualizações sobre estes números. Estes foram os que eu verifiquei. Já foi utilizada por mais de 100 pacientes e encontra-se atualmente a iniciar os primeiros testes clínicos em Itália e na Alemanha, que servirão depois de base para a entrada nesses países e para esse processo de internacionalização. A sessão de hoje com o Gonçalo tem como objetivo dar a conhecer os principais desafios e aprendizagens deste percurso empreendedor realizado pela equipa da Clinks desde o arranque do projeto no ensino superior até ao ponto em que se encontram hoje, e também ouvir um bocadinho a sua perspectiva sobre qual a importância da tecnologia e dos processos de inovação para o crescimento e a transformação digital do setor da saúde e especificamente no setor aqui da fisioterapia. Feitas estas apresentações, e passaria então a palavra ao Gonçalo, para ele nos poder apresentar um bocadinho melhor
o que é a Cleans, como surgiu, quais é que têm sido os principais desafios, e deixava também aqui a nota para, se forem tendo questões, podem ir colocando através do chat. Se acharem que é pertinente colocar durante a apresentação, também estamos disponíveis para o fazer. E, de qualquer modo, vamos ter sempre um espaço no final onde podemos fazer esse Q&A e todos poderão participar se assim entenderem. Portanto, sem mais demoras, eu passaria então a bola aqui ao Gonçalo. Gonçalo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e quando quiseres, podes iniciar. Olá, obrigado, João, e obrigado também pelo convite do Inopol. E agradeço também aqui aos participantes terem tirado o tempo para virem assistir aqui a esta participação. Obrigado pela introdução da Clings. Já mencionaste aí umas coisas que eu também irei falar, mas obviamente com um bocadinho mais de detalhe. Portanto, olá a todos, eu sou o Gonçalo, sou o CTO e cofundador da Clings. Sou formado no Instituto Superior Técnico, tirei o mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Acabei o curso há 1 ano e meio, mais ou menos. E pronto, vim aqui falar, como o João já mencionou, sobre aqui empreendedorismo jovem, no contexto da Clinks, e depois um bocadinho também da minha opinião sobre inovação na saúde e na fisioterapia. Portanto, eu se calhar vou começar só por partilhar uma pequena apresentação da Clinks em si. Ok, portanto, não sei se já conhecem a Clinks ou não, mas pronto, nós somos uma startup na área da saúde digital, estabelecida aqui em Portugal. E aqui o nosso problema o problema principal que nós estamos a tentar resolver é a falta de tempo que tanto os fisioterapeutas como os pacientes têm, para ligar sessões de fisioterapia com a sua vida pessoal. Nós nestes dias temos vindo a ter uma vida cada vez mais ocupada, estamos sempre a correr, e isto obviamente que é sentido por parte das clínicas e por parte dos hospitais, quer seja em faltas a tratamento, quer seja em pouca satisfação nos tratamentos, ou então mesmo em resultados não desejados devido a talvez indisponibilidades pelo próprio paciente. E na realidade, para além disto, a Organização Mundial da Saúde estimou o ano passado que 1 em cada 3 pessoas beneficiaria de um tratamento de fisioterapia. Portanto, existe um grande mercado para soluções deste género, e o mercado da fisioterapia no geral vai aumentar nos próximos anos. O que é que já foi feito até agora? Obviamente, terapia convencional, que foi a base de onde temos agora a fisioterapia, não é? Portanto, e temos aqui algumas empresas também como a Plux e a Kaia que trabalham na Europa, mas que, na nossa opinião, falham no sentido em que, primeiro, a Plux utiliza aqui uns sensores no corpo, o que torna a experiência um bocadinho mais intrusiva, e depois a Kaia não traz a parte da gamification que nós trazemos, e depois a Sword, que se calhar muitos de vocês já ouviram falar, não está a trabalhar na Europa, está mais focada nos Estados Unidos, mas mesmo que eventualmente viesse para a Europa, tem sempre um âmbito muito diferente, mantendo também a questão do uso dos sensores. Portanto, nós achamos aqui que a Clinks tinha um ponto de entrada no mercado, e foi por isso que criámos o Motify+, uma solução digital usando gamification para a fisioterapia, que pode ser usada tanto na clínica como em casa. E o Motify Mais tem 3 componentes principais. Aqui é a parte do portal clínico, que é a mais utilizada pelos fisioterapeutas, que é onde podem criar perfis para os seus pacientes, podem criar os planos de treino para os seus pacientes, podem visualizar o progresso, que sessões fizeram, que exercícios fizeram e como é que os fizeram. Depois, obviamente, temos a nossa aplicação em si, que é o que os pacientes usam. Portanto, os pacientes ou usam a aplicação na clínica, instalando no computador da clínica, ou usam em casa também, instalando no seu próprio computador, e utilizamos esta câmara 3D que nos permite avaliar a posição em 3D do paciente e perceber se o movimento está a ser bem feito, e caso contrário, dar indicação de como o corrigir. Portanto, nós seguimos uma abordagem B2B, trabalhamos diretamente com os
com os hospitais ou com as clínicas, em que providenciamos Modify Plus Kits, que são uma câmara e depois o acesso ao software. Aqui um dado interessante que é, neste momento já foi usado em mais de 3.000 sessões de fisioterapia, tanto em casa como na clínica, e nós já temos estado a trabalhar com alguns grupos privados e públicos aqui em Portugal, principalmente, e também algumas clínicas mais pequeninas, aqui de mencionar, por exemplo, a CUF Alvalade e o Centro Hospitalar do Oeste, mas eu vou falar um bocadinho mais sobre isso mais à frente. Também, como o João já tinha mencionado, já começámos a trabalhar um bocadinho fora de Portugal, na Europa, mais particularmente. Neste momento estamos a trabalhar num piloto com a Holanda, ou com os Países Baixos, no sentido de testar a nossa solução num contexto de Active Aging, e iremos também começar um piloto na Alemanha no próximo ano, no início do próximo ano. Aqui só algumas métricas que nós temos tido, portanto, aqui de um piloto que nós temos feito mesmo no início, com a CUF Alvalade precisamente, em que os pacientes que utilizaram a solução reportaram um aumento na motivação de 80%, isto do lado dos pacientes, e depois do lado do fisioterapeuta também temos obviamente o feedback de que se o paciente está contente, o tratamento vai correr melhor, portanto, eu eventualmente também fico contente. Neste momento nós temos exercícios ou jogos para estas bibliotecas, portanto o ombro, que há de ser a mais usado, depois o joelho, a anca, mobilidade geral, treino cognitivo e pulso. Já tivemos alguns papers e artigos publicados, 2 este ano e depois um em 2018, que foi um assim muito, muito em breve, mas nós tentamos sempre manter uma parceria com as escolas de saúde, com as universidades, portanto, tentamos sempre estar dentro do mundo da investigação também. Pronto, aqui há algum roadmap também para vocês saberem. Portanto, nós obviamente agora já somos, a partir deste ano somos certificados como Medical Device na classe 1, eventualmente seremos em classe 2, mas neste momento, pronto, isto aqui é só um bocadinho para também vocês terem uma ideia. Relativamente ao nosso financiamento, como o João também disse, o ano passado nós levantámos a nossa primeira ronda de investimento através da Dimia, que foi 150 mil, e este ano já começámos a procurar investimento também para o início do próximo ano, obviamente que vamos tendo também outras fontes de rendimento. E pronto, eu e a Joana somos a equipa que está a fazer a Clinx mexer. Eu sou o CTO, a Joana é CEO, somos ambos estudantes do técnico. O nosso primeiro investimento permite-nos aumentar aqui a nossa equipa, portanto neste momento somos 6 pessoas, a full time, e pronto, obviamente que nós, querendo fazer a Clinx crescer, também temos sempre em atenção o impacto que estamos a ter no mundo, especialmente no mundo da saúde. Portanto, nós tentamos sempre ter em consideração os nossos principais stakeholders, que são os pacientes, os profissionais de saúde e as clínicas, ou os administradores clínicos. E pronto, agora vou só voltar à minha apresentação outra vez. Vamos aqui, pronto. Então, pronto, eu dividi mais ou menos a minha apresentação em 2 partes. A primeira vou explicar um bocadinho qual é que foi, como é que a Clinx começou, quais é que foram os passos mais importantes ao longo dos anos, desde quando começámos, que foi em 2017, e depois mais para a frente eu irei falar um bocadinho sobre, irei dar a minha opinião sobre o que é que será o futuro da saúde, como é que a Clinx se encaixa no que será esse futuro, e o que é que irá acontecer no geral em termos de saúde. Pronto, aqui, exatamente, pronto. 2017 foi quando a Clinx começou, começou no técnico, na Junitec. A Junitec é uma empresa do Instituto Superior Técnico, e na altura tinha uma secção que era projetos de inovação, em que basicamente juntavam um grupo de alunos que tinha integrado a Junitec para realizar um projeto. E foi nessa altura que eu integrei o projeto de Clinx, que na realidade não era Clinx ainda, chamava-se InMotion, e eu tentei aqui, fui pesquisar aqui aos baús o nosso logo antigo. Pronto, aqui também era a equipa original. E pronto, foi aqui que nós começámos, foi
foi na Junitech e na Clinks, e já desde esta altura que nós tínhamos a ideia muito bem definida, que era usar gamification aplicada à fisioterapia. Portanto, esse objetivo manteve-se sempre desde o início. No final de 2000, pronto, esta imagem não é muito favorecedora, mas no final de 2017, isto é de uma entrevista que nós demos à RTP1 sobre o piloto que nós fizemos com a CUF, mas isto tudo começou no final de 2017, como está aqui a dizer, com uma conversa, um início de uma parceria com a CUF Alvalade. E eu diria que isto foi talvez dos passos mais importantes que nós tomamos, porque foi quando nós começámos a perceber que a nossa solução, ou o nosso produto que estávamos a desenvolver, que nem sequer era um produto, era só um projeto de inovação, ninguém tinha a ideia de que seria uma startup no início, mas começámos a perceber que se calhar havia interesse do lado do mercado, não é? Porque nós até à altura tínhamos estado a trabalhar só entre nós, não tínhamos tido nenhum feedback de eventuais clientes ou investidores ou o que fosse, portanto nós estávamos a trabalhar assumindo as nossas próprias opiniões, mas a partir dessa reunião começámos a perceber que se calhar havia interesse do lado das clínicas para ter um produto como este, e foi aí que nós começámos a trabalhar com a CUF, e foi muito importante porque nós, como sendo 5 engenheiros no início, obviamente não tínhamos contacto nenhum com o mundo da fisioterapia, nenhum de nós tinha formação nessa área, apesar da Joana e do Henrique na altura terem o curso de biomédica, mas nenhum de nós tinha formação na área de fisioterapia em particular. Portanto, esta parceria foi muito importante para nós conseguirmos, ao mesmo tempo que estávamos a desenvolver o nosso produto, temos a validação da solução, que é um ponto, se não o ponto mais importante na construção de uma startup, que é validar o produto. 2018, aqui o ponto mais importante será talvez o verão de 2018, em que nós participámos no European Innovation Academy. Isto foi um programa de, se não me engano, 2 ou 3 semanas durante o verão, em que o objetivo era nós explorarmos um bocadinho mais o contexto de negócios, o contexto de negócio da nossa ideia. Portanto, obviamente que como engenheiros estávamos principalmente focados no produto em si, como qualquer engenheiro normalmente faz, mas obviamente que não se cria uma startup só com um produto, obviamente tem de haver um modelo de negócios, tem de haver algum tipo de proposta de valor que nós possamos apresentar. Portanto, o objetivo desse programa foi explorar um bocadinho esse lado. Exatamente à mesma altura, nós participámos no programa InnoStars do EIT Health, que como o João há bocadinho mencionou, foi quando nós fomos reconhecidos pelo EIT Health como uma das 10 startups mais inovadoras na área da saúde, isto em 2018. E ainda na mesma altura fizemos também, foi oficialmente registada a empresa Clinks, portanto aí já tínhamos definido que era a Clinks. Portanto, estes 3 eventos foram num espaço de 3 semanas, provavelmente. Pronto, avançando um bocadinho para a frente, aqui também mencionar o GovTech, isto também foi um ponto muito importante na nossa história, como o João também mencionou há bocadinho. O GovTech foi uma competição que o governo organizou, em que o prémio era um prémio monetário de 30 mil euros, mas também tinha outros prémios que depois nunca chegaram a ser entregues. Mas pronto, isto aqui foi um marco muito importante para nós, porque na realidade foi o nosso primeiro investimento, entre aspas, porque nós até à altura tínhamos estado a trabalhar, obviamente, sem receber, não tínhamos tido qualquer tipo de financiamento, obviamente não tínhamos vendas ainda, portanto, receber este tipo de prémio obviamente foi muito bom para nós e deu-nos motivação para continuar e fez-nos acreditar que se calhar podíamos, pronto, encontramos aqui alguma coisa, não é? Pronto, e relativamente a este GovTech, eu não sei porque é que isto não continua mais, isto foi um concurso que, se eu bem me lembro, só foi feito em 2019, depois não chegaram a fazer nos anos seguintes, mas pronto. Passando à frente, aqui em 2020, obviamente tivemos o Covid, e como eu já ouvi muitas vezes a dizer, pronto, o Covid, apesar de não ter sido bom em termos pessoais, acho que em termos de economia foi muito bom, especialmente aqui também para nós, pronto.
nós nesta altura tínhamos o nosso produto ou a nossa solução a ser testada num contexto de clínica. Mas nós tínhamos noção que havia mais potencial para isso, havia o potencial de nós conseguirmos testar a nossa solução num contexto de reabilitação em casa. E foi aí que surgiu a nossa parceria com o Centro Hospitalar do Oeste, que muito curiosamente foi o Centro Hospitalar do Oeste que chegou até nós, portanto é uma coisa que não acontece muito, normalmente somos nós que temos de ir atrás dos clientes e não ao contrário, mas neste caso o Centro Hospitalar do Oeste obviamente mostrou este interesse do nosso lado, e acho que isto é uma coisa que se nota mesmo com a nossa colaboração, que continuamos com eles são parceiros muito dedicados tanto ao desenvolvimento da nossa solução em colaboração, como também ao uso da própria. E obviamente que aqui a equipa começou a ficar mais focada, também entretanto percebemos que se calhar havia algum tipo de diferenças entre motivações dentro da equipa, portanto foi por volta desta altura que o João Ramiro e o Henrique saíram da Clinks, pronto, porque perceberam que se calhar não era bem aquilo que queriam fazer nos próximos anos. Lá está, nós começámos muito novos, começámos todos ainda a estudar, nenhum de nós tinha bem a noção do que era o mundo da startup, nenhum de nós decidiu criar a Clinks no sentido de criar uma startup, começámos todos a trabalhar no projeto como um hobby, e pronto, depois a Clinks foi crescendo e obviamente que opiniões mudam. 2021, provavelmente o ano em que nós crescemos mais, obviamente porque recebemos investimento, foi através da Dimium. Obviamente nós tivemos, a partir de 2021, não foi só recebemos investimento, não é? Obviamente que, neste caso, principalmente eu e a Joana tivemos mais focados em desenvolver o produto como um MVP, em desenvolver um modelo de negócios, assegurar que a nossa startup era viável tanto em termos de produto como em termos de negócio, que é uma coisa que se calhar pronto, é o que todas as startups querem fazer, não é? Obviamente, que é uma coisa que não se faz do dia do noite para o dia. Portanto, obviamente houve aqui sempre muito trabalho aqui na parte até recebemos investimento, mas pronto, recebemos investimento no final do verão ou durante o verão, o que nos permitiu obviamente aumentar a nossa equipa. Portanto, a partir daqui nós nunca tínhamos recebido investimento para além daquele prémio do GovTech, tínhamos recebido algum tipo de bolsas, mas nada que nos permitisse pagar ordenados a nós próprios, que era algo que nós não estávamos a fazer. Eu, neste caso, até ainda estava a acabar o meu curso, foi precisamente, aliás, eu acho que na altura em que soube que tínhamos recebido o investimento, 1 ou 2 semanas depois acabei a minha tese, portanto foi a altura perfeita. Outra coisa importante também aconteceu em 2021 foi que nós entramos no programa do RISE, organizado pela Casa do Impacto, que basicamente era um programa dedicado a startups ou projetos que tivessem impacto em qualquer área. Isso culminou no final do ano com um evento em que as startups vencedoras iriam ter acesso à Casa do Impacto num ano de incubação e obviamente também ao ecossistema, e pronto, nós fomos selecionados. Portanto, desde o início deste ano que começámos a ir trabalhar para a Casa do Impacto, que para quem não conhece é na Baixa Chiado. Pronto, é um espaço muito interessante, tem lá outros projetos que obviamente também ligados ao impacto. Só que também posso fazer aqui, ainda não tenho este preparado, o review de 2022, mas tenho o review de 2021. Obviamente que isto aqui, nós conseguimos aumentar muito mais estes números devido também ao investimento e ao nosso esforço, mas pronto, até 2021 nós tínhamos tido 100 pacientes com Motify Plus, eu acho que agora já vai no dobro, tínhamos 15 fisioterapeutas a trabalhar connosco, 2.000 sessões, agora já vai nas mais de 3.000. Aqui estes 2 pontos também são muito importantes, eu vou explicar porquê mais no fim, mas uma satisfação geral de 6.3 em 7, e aqui uma coisa que se calhar não está diretamente ligada, ou se calhar a maior parte das pessoas não pensaria nisto diretamente, mas o facto de nós utilizarmos a nossa solução
neste caso, como estávamos ainda em pandemia, maioritariamente em casa, nós conseguimos poupar aqui 30.000 quilómetros, o que até é bastante. Mesmo do ponto de vista depois de sustentabilidade, isto aqui é uma métrica importante para nós, que não estando diretamente a trabalhar nesta área, é interessante. 2022 até agora, eu digo até agora porque isto 2 semanas numa vida de uma startup ainda pode acontecer muita coisa. Pronto, nós em 2022, como eu disse, crescemos bastante, nós começámos a ter, já tínhamos tido mais atenção a artigos científicos e publicações, portanto submetemos artigos para 2 conferências internacionais, uma em Glasgow durante o verão e a outra, que está aqui a fotografia, que foi no Dubai há uns meses atrás. Portanto, estes artigos foram sobre um estudo que nós fizemos com o Centro Hospitalar do Oeste, no sentido de avaliar como é que o nosso tratamento afetava as pessoas que estavam a fazer fisioterapia, usando o nosso tratamento. Aqui também alargámos a nossa parceria com o Centro Hospitalar do Oeste. Na altura nós só estávamos a trabalhar com a unidade de Caldas da Rainha, mas o Centro Hospitalar do Oeste tem outras 2, em Torres Vedras e em Peniche, portanto também já começámos a trabalhar com essas unidades, portanto uma muito boa notícia. Começámos o projeto do Faraón, que é aquele tal piloto com os Países Baixos, em que vamos avaliar como é que a nossa solução é usada num contexto de Active Aging. E uma coisa também muito importante que foi, conseguimos certificar o Motify Mais como um dispositivo médico de classe 1. Pronto, queria, explicando aqui, tanto explicada a história um bocadinho resumida da Clinx, eu queria aqui falar um bocadinho sobre uma coisa que muita gente me pergunta quando falo sobre a Clinx, que é como é que nós sobrevivemos até agora. Ou seja, nós tivemos praticamente 3 anos. É verdade que estávamos a estudar e que não estávamos a trabalhar o tempo inteiro, porque estávamos a estudar, mas como é que nós sobrevivemos 3 anos focados na Clinx na mesma, mas sem recebermos ordenado? E aqui há uma coisa muito importante que serve para tudo, não só para startups, que é, não existem faltas de oportunidades. Existem imensas bolsas que se podem candidatar com projetos de inovação, com ideias que vocês tenham. Existem imensos projetos de aceleração, imensos projetos de incubação, mesmo que vocês não tenham uma ideia, ou mesmo que tenham uma ideia e não tenham um plano concreto para realizar, existem oportunidades para vocês. E isto é algo que nós exploramos bastante. Nós participamos em vários programas de aceleração, em vários programas de incubação. Basicamente no início estávamos a participar em tudo o que conseguíamos, porque lá está, nenhum de nós tinha experiência em startups, nenhum de nós tinha experiência no mercado de trabalho, portanto tínhamos de absorver o máximo de informação que nós conseguíamos, e isso consistiu obviamente por participar em programas que por vezes podiam ser um bocadinho repetitivos, mas obviamente aprendemos sempre alguma coisa nova e isso era muito importante. Eu honestamente não me consigo comparar comigo próprio há 4 anos, porque tenho noção que tenho uma mentalidade completamente diferente e eu muitas vezes também penso isto para mim próprio, que é, não podemos ter medo de falhar aqui na startup, no caso das startups, porque pronto, falhar numa startup é o mais comum, infelizmente, mas não se pode ter medo disso, porque mesmo no processo vais sempre aprender alguma coisa. Existe sempre alguma coisa que irá ser útil para o resto da tua vida. No meu caso, sem dúvida, eu acho que nunca teria outra oportunidade de fazer o que estou a fazer se não estivesse na Clinx ou noutra startup, obviamente. E é uma coisa que é muito importante explorar enquanto podem. A minha sugestão, normalmente costumo falar com alguns estudantes pronto, estão a acabar o curso ou querem perceber um bocadinho melhor o que é isto da startup, e a minha opinião é sempre falhar enquanto podem. Enquanto estão a estudar ou logo após estudar é a melhor altura para fazer isto. É na altura em que se calhar têm menos responsabilidades, se calhar quando forem mais velhos já não vão ter tanta disponibilidade, e ter uma startup é algo que é muito diferente de ter um trabalho normal
ou um trabalho das 9 às 5, vamos dizer assim, porque é algo que vocês têm de dedicar não só o horário normal, mas também a vossa cabeça nos dias que estão fora, porque vão sempre acabar, se vocês estiverem motivados, vão sempre acabar por estar a pensar na startup, quer queiram, quer não, vão sempre acabar por estar a tentar tratar problemas na vossa cabeça, mesmo que não estejam a trabalhar. E pronto, isto é algo que eu acho que é importante mencionar, que é não acredito ser possível fazer uma startup ou ter uma startup, criar uma startup, pelo menos, se não houver motivação e se não houver dedicação e acreditar que, de facto, o produto que estão a desenvolver é algo que vai, que tem potencial. Pronto, eu obviamente depois também estou disponível para falar um bocadinho mais sobre isto no fim. Eu agora se calhar queria passar à minha segunda parte da apresentação, que é como é que a saúde, na minha opinião, irá evoluir, como é que vai ser a inovação na saúde, ou como é que já está a ser, e como é que a Clink se encaixa neste mercado. Portanto, se calhar, antes disso, se calhar tenho de falar numa coisa que é, que na realidade foi o que gerou esta transformação na saúde, que é a mudança de mentalidade que as pessoas nos últimos anos têm vindo a ter, num bom sentido. Pronto, nós temos vindo a notar que tem vindo muito mais noção das coisas pelo público geral, quer seja no sentido da privacidade, privacidade de dados, a quantidade de ações que já foram tomadas contra empresas que há uns anos atrás podiam fazer tudo o que quisessem com os nossos dados, que nós não tínhamos bem noção do que é que isso significava, mas que agora temos e que agora percebemos que é uma coisa importante e que queremos que estejam protegidos. Portanto, a quantidade de processos que já foram postos contra o Facebook, por exemplo. No mesmo sentido, por exemplo, o caso da alimentação, há muito mais pessoas agora a terem noção de que existem outras alternativas e que neste momento têm o poder de se informarem por si próprias em qual é que é a opção que funciona melhor para elas. O acesso à informação tornou-se tão grande que agora qualquer pessoa pode pesquisar sobre um tema qualquer e pesquisar sobre si própria em vez de simplesmente aceitar o que é o natural. E pronto, isto aqui é importante porque as pessoas também começaram a agir assim em termos da sua saúde, não é? Em vez de se contentarem com o que existem, vão procurar o melhor, e se não estiverem contentes com o que está, com o qual estão a usar, ou com o hospital que estão a ir, por exemplo, vão procurar o melhor, porque sabem que há de haver outra alternativa. E pronto, obviamente que os hospitais, portanto, unidades hospitalares, tudo ligado na saúde, teve de se adaptar e teve de mudar para um conceito que tem vindo a ser muito usado, que é o Patient-Centered Care, que basicamente, como o nome indica, é basicamente focar o tratamento no paciente em vez de focar, talvez, em vez de não focar de todo, não é? Porque neste momento existem coisas muito importantes que os pacientes e nós como pessoas damos mais valor de que não dávamos antes, e isto é algo que as pessoas e a saúde têm vindo a sentir, e que vai ser, sem dúvida, ser o futuro, e já está a ser. E, por exemplo, eu posso aqui dar o caso da Clinks relativamente a isto. Se vocês pensarem bem, portanto, eu há bocadinho mencionei que a Clinks era B2B, ou seja, os nossos clientes, os nossos parceiros são as clínicas, mas na realidade o nosso produto, a nossa proposta de valor há de ser 70% para o paciente e o resto para o fisioterapeuta. Ou seja, a pessoa a quem nós estamos eventualmente a vender o nosso serviço não é a pessoa que irá beneficiar mais, mas na realidade não irá beneficiar mais diretamente, porque as clínicas e os hospitais já perceberam que quanto mais satisfeitos os seus pacientes estiverem, melhores resultados vão ter, quer seja em termos de recuperações, ou mesmo quer seja em termos monetários, números de clientes. Portanto, os hospitais já perceberam
que o foco tem de ser nos pacientes e na experiência que os pacientes têm quando vão ao hospital ou vão à clínica. Portanto, por isso é que nós, obviamente, focamos a nossa solução na experiência que o paciente tem, por isso é que usamos aqui também a questão dos videojogos, que é muito importante. Eu já posso depois podemos falar um bocadinho melhor sobre isso, como é que os videojogos afetam essa experiência, porque sabemos que se os pacientes estiverem contentes, os fisioterapeutas, o tratamento vai correr melhor, o que eventualmente poderá até resultar um tratamento mais rápido, o que depois eventualmente até poderá vir a ter a fazer com que os pacientes tenham mais, os fisioterapeutas tenham mais pacientes por tempo, pronto. E aqui a Clinx, obviamente, foca-se aqui nestas questões muito importantes que cada paciente tem vindo a querer ver atendidas, não é? Portanto, a questão da personalização. Obviamente que nós queremos que quando vamos a um hospital, o nosso tratamento seja personalizado. Nós queremos que o médico que nos está a atender, que a enfermeira que nos está a atender, nos dê a sua atenção personalizada e não nos dê simplesmente uma coisa genérica que, em média, resulta para toda a gente. Não. Agora tem vindo esta questão toda do Patient-Centered Care, foca-se muito na personalização do tratamento, na acessibilidade, obviamente, também. Portanto, talvez as pessoas que vivam na cidade não sentem muito isto, mas movendo-nos um bocadinho para fora da cidade, a acessibilidade à saúde torna-se muito mais difícil e torna-se um problema muito mais real. A Clinx também trabalha neste sentido, no sentido em que a fisioterapia, em último caso, pode ser feita a 100% em casa. Aqui na personalização nós trabalhamos no sentido em que nós podemos customizar, ou os fisioterapeutas podem customizar o tratamento para cada paciente, dependendo das suas necessidades, e obviamente da satisfação, não é? Se calhar talvez a mais importante, nós queremos que os pacientes saiam satisfeitos, as clínicas, os hospitais querem que os pacientes saiam satisfeitos, porque na eventualidade de voltarem, querem que seja considerado, ou querem que voltem para o mesmo sítio, não é? E querem que sejam recomendados. E obviamente aqui que nós trabalhamos nisso, eu mencionei há bocadinho a métrica que nós temos de satisfação, de mais de 6 em 7, portanto, os fisioterapeutas têm noção que os pacientes, ao utilizarem a nossa solução, ficam satisfeitos, portanto, consideram isso como uma prática do tratamento que têm atualmente. E era isto que eu queria falar, obviamente que só dei aqui umas pequenas opiniões, obviamente podemos discutir um bocadinho mais as coisas que se calhar vocês tiverem alguma dúvida, terei todo o prazer em elaborar alguma coisa, ou responder a questões mais específicas. Obrigado. Obrigado, Gonçalo, pela excelente apresentação. Nós abriríamos então aqui agora espaço para questões, para comentários que queiram fazer à partilha aqui que o Gonçalo esteve a fazer connosco. E se quiserem colocar também no chat, também podem fazê-lo dessa forma. Enquanto possam pensar noutras questões, eu tinha aqui também um ponto que eu gostava que o Gonçalo, se fosse possível, falasse. Eu tenho aqui o Rafael também a fazer um comentário que eu daria prioridade. Rafael, se quiseres colocar então as questões que tens, não sei se preferires ligar o microfone ou escrever, como for mais favorável. Como preferirem. É como preferirem, não há problema. Sim, podes colocar. Bem-vindo, Rafael. Força. Primeiro ligar, obrigado pelo webinar. O que é que vos torna únicos no mundo para que não copiem simplesmente o vosso projeto? Sim, é assim, nós neste momento, em termos práticos, não temos nenhuma patente. Aqui a questão é que a nossa integração do nosso portal com a nossa aplicação com a nossa aplicação de jogo, depois com a câmara em si,
dificulta um bocadinho esse processo, mas nem é essa a parte mais importante. A parte mais importante aqui é mesmo a relação que nós já temos com os clientes, porque infelizmente no mundo da saúde as coisas ainda andam, ou felizmente neste caso, as coisas ainda andam de uma maneira muito retrógrada, e as pessoas, por tendência, se já têm uma coisa, pelo menos na saúde, não querem trocar, pelo menos durante muito tempo. Nós nunca tivemos um cliente que subscreveu connosco e depois decidiu que já não queria continuar. Portanto, obviamente que existe aqui essa barreira à entrada, porque não é qualquer solução que, mesmo tendo um produto idêntico, não é qualquer pessoa que simplesmente começa a ter mais clientes. Obviamente que nós também estamos a trabalhar para que o nosso produto e a nossa solução seja o mais própria possível, no sentido de depois também proteger com eventuais pessoas que queiram copiar. Mas aquilo que vocês têm é patenteável ou não? Não é patenteável, porque lá está, também se trata de software raramente é patenteável. A câmara que nós estamos a utilizar não é própria, é de um fornecedor, portanto não é nossa, não somos nós que a temos, não podemos patenteá-la. Portanto, o nosso software não é patenteável, não. Pronto, Mas então, por Alpen tudo, mais ninguém é também. então vocês vivem numa corrida contra o tempo para angariar o máximo de mercado possível antes de haver qualquer tipo de concorrência. Assim, concorrência já existe. Este problema da fisioterapia já está a ser atacado por diferentes startups, como nós podemos ver, por exemplo, o caso da Sword, que eles começaram antes de nós, eles já dominam grande parte do mercado norte-americano. A questão é, o mercado é mesmo muito grande, e vai crescer. Ainda existem soluções, e já existem algumas soluções. O problema não é assim tão recente, o problema de motivação na fisioterapia não é assim tão recente. A questão é que o mercado é mesmo muito grande. Portanto, obviamente nós não estamos a contar com que nós não estamos a fazer as coisas a contar com que vamos ter sempre espaço. Obviamente nós estamos a tentar o mais rapidamente possível atingir o maior número de clientes possíveis, mas isso qualquer startup o faz. Mas não é como se nós estivéssemos a trabalhar num nicho, não é? Não é como se só houvesse espaço para uma mão de startups. Certo. E quanto à vossa câmara 3D, quais é que são propriamente as vossas limitações? Por exemplo, uma pessoa que esteja a fazer reabilitação e precise de fazer qualquer tipo de movimento com um peso, só a câmara por si não vai conseguir detectar se a pessoa está a utilizar o peso corretamente, se está a fazer a força certa. Sim, nós com a câmera conseguimos perceber se a pessoa está a fazer um movimento correto. Por exemplo, no caso da fisioterapia do ombro, existem muitos exercícios em que a pessoa poderia fazer um tipo de correção para o ombro para cima. Pronto, nós conseguimos detectar isso, outras obviamente também, e nós conseguimos dizer isso em dar esse feedback. Agora, uma coisa que se calhar a maior parte das pessoas não entende é que na realidade as pessoas nunca se saltam para a solução sem saberem, não é? Existe sempre pelo menos uma sessão de introdução com os fisioterapeutas, e as pessoas nunca levam a solução para casa sem já estarem familiarizadas com como funciona. Portanto, à partida já sabem o que fazer, não é? Obviamente podem fazer as coisas mal inconscientemente, mas à partida já sabem o que têm de fazer. Ok, obrigado. Obrigado. Entretanto, temos aqui mais duas questões. Também uma questão do Ricardo, que está a perguntar o que demonstraram ser a vossa mais-valia no processo de reabilitação do paciente e como controlam a reabilitação na parte mais subjetiva da mesma. Não sei se está clara aqui esta segunda parte, depois já Sim, podemos pois a elaborar. segunda parte, se calhar, vou precisar aqui de agora, mas aqui a parte, pronto, a mais-valia no processo de reabilitação é, obviamente, a facilidade com que o paciente pode fazer fisioterapia. Eu digo facilidade no sentido de tanto acessibilidade, porque, em último caso, pode fazer a fisioterapia ou o tratamento em casa, mas também no sentido em que torna-se um tratamento mais motivador e mais interessante para o paciente, porque, pronto, aqui, lá está, o papel importante dos videojogos é que nós, por vezes, perdemos assim um bocadinho noção
do tempo ou do que é que estamos a fazer, obviamente mantendo sempre, nós não queremos que a pessoa perda por completo a noção do que está a fazer, mas existe uma grande diferença entre fazer o exercício ao espelho, sem qualquer tipo de objetivo, e fazer um exercício com o objetivo de cumprir um certo objetivo de cortar uma fruta, de apanhar um objeto qualquer. Portanto, existe aqui uma grande diferença, e a mais-valia que nós trazemos é mesmo essa, é a experiência que o paciente tem no geral, quer em termos de motivação, quer em termos de acessibilidade e de customização que pode ter, tanto no seu tratamento como no seu horário. Pois, e a segunda parte da pergunta, não percebi bem. Sim, Ricardo, não sei se tens possibilidade de elaborar aqui a segunda parte. O que é que queres dizer exatamente com essa parte subjetiva da reabilitação? Olá, boa tarde, estão-me a ouvir corretamente? Sim, Às estamos a vezes tenho ouvir. quebras da internet, por isso é que eu escrevi em vez de falar. Sem problema. Mais uma vez, obrigado pela partilha. Pela primeira parte, a pergunta seria mais para os dois artigos, ou os dois congressos que vocês mostraram cientificamente que têm sucesso. Era perguntar precisamente qual foi a vossa mais-valia com o que era já existente. O que é que vocês demonstraram que realmente, de acordo com a terapia convencional, o que é que vocês traziam de superior? Relativamente à segunda pergunta, tem a ver mesmo com o ato da reabilitação em si. Portanto, quando nós falamos em movimento, falamos em quantidade e qualidade de movimento. Infelizmente, a qualidade de movimento ainda é muito subjetiva. Portanto, a minha pergunta seria como é que vocês corrigem a subjetividade dessa segunda parte da reabilitação? Ok, então pronto, respondendo outra vez à primeira parte, nesses dois artigos o estudo não foi feito com um grupo de controle, ou seja, nós não tivemos a comparar a nossa solução com o que já existe, ou com a solução que os fisioterapeutas usam normalmente, ou a terapia convencional. O que aconteceu foi que nós tivemos a perceber se a nossa solução de facto podia ser usada como um modelo de tratamento para pacientes de fisioterapia. E o que nós chegámos à conclusão é que sim. Portanto, para além da parte da motivação dos pacientes, também percebemos que, agora já não me lembro dos números ao certo, mas eu lembro-me que cerca de 80% dos pacientes conseguiram reduzir a dor portanto, desde o início até ao fim, da dor do tratamento. Depois, à volta também de 80% ou 70% foram considerados, dados os casos, foram considerados como recuperados no fim do tratamento, e os que não foram eram casos extremos, porque eventualmente precisariam de mais algum tipo de cirurgia ou um tratamento se calhar mais específico. Relativamente aqui na parte da subjetividade, nós com a câmara conseguimos medir e avaliar os movimentos que as pessoas fazem. Em casos de movimentos que sejam realizados num só plano, por exemplo, a flexão do ombro ou a abdução do ombro, nós conseguimos medir diretamente qual é que é o ângulo do ombro neste caso. Portanto, nesse sentido, retiramos um bocadinho a subjetividade à reabilitação, porque o fisioterapeuta pode simplesmente olhar para os gráficos que aparecem no portal e ver qual é que foi a amplitude exata que o paciente fez. Nos movimentos em que isso não acontece, ou seja, movimentos que são mais genéricos, como ir buscar alguma coisa atrás das costas ou algo desse género, pronto, nós não conseguimos medir amplitudes nesse caso, mas o que medimos é uma métrica ou algo que também indicaria qual é que foi o movimento que o paciente fez, mas nesse caso não é assim tão, neste caso a amplitude não seria assim tão importante. Raramente os fisioterapeutas, na nossa opinião, usam a amplitude máxima ou a amplitude que o paciente está a fazer durante uma sessão como métrica, porque o mais importante é, apesar de ser uma parte subjetiva, a parte mais importante é, na realidade, é a subjetividade também do paciente. Nós não estamos a diagnosticar a subjetividade do fisioterapeuta, nós não estamos a diagnosticar e a dizer que os pacientes estão recuperados, deixamos isso do lado do paciente, do fisioterapeuta. Portanto, por um lado, nós tiramos a subjetividade porque estamos de facto a apresentar a amplitude diretamente, mas por outro lado, o outcome e a classificação ou o diagnóstico do paciente não depende de nós, portanto isso vai sempre caber ao fisioterapeuta. Não sei se respondi à tua pergunta.
Sim, mas volto a dizer, isso foi muito por causa da quantidade de movimento, isto é, quanta amplitude eu faço. Isto é o objetivo, isto é ângulo. Agora, a qualidade, vocês não estão a avaliar. Por acaso, já surgiu a hipótese de vocês adicionarem, por exemplo, eletromiografia durante o exercício para ver qual é a musculatura que está a contribuir para executar aquele movimento, por exemplo? Sim, já é algo que nós já pensámos e já nos foi proposto várias vezes, e é algo que obviamente também temos interesse, porque de facto trazia uma variável adicional. Aqui a questão é que isso poderia ser usado num contexto mais específico, mas isso já tiraria um bocadinho da nossa proposta de valor, que é uma abordagem muito user-friendly, que é, não é preciso sensores no corpo, é só preciso ligar a câmera por USB ao computador e pronto, não é preciso estar a colocar sensores no corpo do paciente, o que dificultaria muito a utilização da nossa solução em casa, porque acredito que os pacientes, ou a maior parte dos pacientes, não saiba o sítio onde colocar os sensores, o que invalidaria depois, eventualmente, as medições. Dá para dar a volta se usarem uma manga, por exemplo. Há mangas já preparadas com eletromiografia que dá para perceber a contração muscular. Portanto, também não seria mais adicionar mais qualquer coisa o que iria dificultar a execução de exercícios. Deveriam, na minha opinião, pensar em evoluir um bocadinho mais para realmente mostrar que é uma mais-valia de algo convencional. Porque o que traz a fisioterapia que vocês não podem trazer é a parte humana e a parte mais subjetiva, em que vocês podem eventualmente ir dando a volta se colocarem algo objetivo, como, por exemplo, medir as contrações musculares por eletromiografia, para eventualmente mostrar ao fisioterapeuta que ele está a fazer o exercício com aquele ângulo e está a ativar exatamente o músculo que deve para aquele ângulo. Podia ser uma coisa a pensar no futuro. Pronto, sim, agradeço o teu feedback. Não é algo que nós temos sentido por parte dos fisioterapeutas, mas sim, é um feedback válido. Obrigado. Obrigado. Íamos então avançando, temos aqui mais algumas questões. Portanto, temos duas questões do Carlos Borges. Uma delas é se nas sessões os pacientes são acompanhados por alguém ou é a aplicação que faz o acompanhamento. E se existe algum tipo de recompensa para os pacientes para motivar essa realização dos tratamentos. Pronto, nas sessões em si, isto depende um bocadinho do contexto. Por norma, obviamente que as primeiras sessões são acompanhadas pelo fisioterapeuta, para também ensinar ou familiarizar o paciente com a solução. Na clínica, se o paciente tiver a utilizar a solução na clínica, também eventualmente podia ser acompanhada, mas não é o normal. Em casa, não. Em casa, o paciente faz por conta própria. A aplicação em si também não faz o acompanhamento, no sentido em que, pronto, a aplicação o que mostra ao paciente é quais é que são os exercícios que ele tem de fazer, consoante o que o fisioterapeuta seleciona no portal. Assim que o paciente faz a sua sessão, nós não damos qualquer tipo de feedback sobre se a sessão foi boa ou qualquer coisa desse género. Obviamente que isso fica sempre do lado do fisioterapeuta, que tem o trabalho de analisar a sessão que o paciente fez e modificar algum tipo de parâmetro que possa fazer sentido. Relativamente à recompensa para motivar a realização dos tratamentos, pode parecer um bocadinho estranho, mas eu acho que o facto de os fisioterapeutas poderem ver se o paciente fez ou não pode servir como forma de recompensa, para além de, obviamente, da motivação inerente que existe ao realizar os exercícios através de um videojogo, não é? Pronto, obviamente que os pacientes, por norma, têm de fazer exercícios de fisioterapia como trabalho de casa em casa. Muitos dizem que fazem, mas em realidade não fazem, porque honestamente são exercícios que são secantes, não é? Fazê-los através de um videojogo sempre torna as coisas mais interessantes, portanto existe sempre também essa recompensa. E obviamente depois também a questão de nós conseguirmos, o próprio paciente conseguir ver o seu progresso na forma dos tais gráficos, portanto tem uma noção mais quantitativa sobre o seu progresso no tratamento. Ok, acho que foram respondidas as questões. Temos aqui a Anabela também a pedir para colocar uma questão. Bem, boa tarde. Boa tarde.
queria cumprimentar, já hoje estive com o João verdade, não de se manhã. deve lembrar de mim, mas estivemos os Lembro. dois, nem estes. E pronto, e quero felicitar e dar os parabéns ao Gonçalo pronto, não só pelo trabalho e por tudo o que nos mostrou em termos de envolvimento com o desenvolvimento da Clint. Dizer que à distância vou tentando acompanhar o vosso trabalho. Eu sou docente na ESTES, sou fisioterapeuta de base. E pronto, e tenho algum interesse e particular também dentro de alguns contextos mais específicos, alguma experiência já com a utilização de exergames, particularmente até na população mais velha, no âmbito da prevenção de quedas. Também já fiz alguns contactos convosco e agora até andava também para fazer um contacto, nós vamos avançar lá com uma formação no âmbito da monitorização remota e da saúde digital, e tenho-o em contacto, ou seja, tenho ali uma nota para fazer um contacto consigo. E pronto, hoje acima de tudo aqui a minha intervenção é no sentido de o felicitar e achar que, embora acho eu que conheço o Ricardo, não sei se o Ricardo é o Ricardo que também colabora connosco na escola, não? Penso que sim, és tu, Ricardo, pois eu também tinha quase certeza, embora para também deixar aqui um bocadinho o contraponto com o Ricardo, que não é propriamente contrário, a minha opinião não é contrária à do Ricardo, no entanto, eu vejo aqui a importância deste tipo, digamos, de exercício à distância, como a finalidade destas soluções muitas vezes estão muito mais centradas no movimento e na atividade em si do que propriamente até também no próprio gesto e na própria função do corpo. Claro que as duas coisas não podem ser dissociadas e por isso mesmo, para reforçar essa ideia, é deixar aqui o meu ponto de vista relativamente à importância que pode ter este tipo de sistemas. Muitas vezes eles são complementares do trabalho que o fisioterapeuta faz. Em contexto clínico, o fisioterapeuta tem objetivos muito específicos e tem condições muito específicas, o contacto direto, pessoal, poder tocar, mexer, explicar à pessoa em tempo real também o que é o movimento correto, a tal qualidade do movimento é muito importante. Agora, muitas vezes o que falta também às pessoas é a continuidade da ação, da atividade, do movimento e obviamente eu aqui vou perguntar também na lógica deste assunto se não será importante, e acredito que já o façam, o fisioterapeuta nas sessões que tem presenciais com a pessoa em contexto clínico, com certeza também deve passar algum tempo a treinar, digamos, a aprendizagem dos movimentos, porque na verdade acredito que não é só fazer um gesto. O movimento é muito mais do que repetir um gesto, não é? Mesmo que ele seja orientado por um avatar ou por um desenho ou por um movimento, não é? E acho que isso é também importante desmistificar até para a população em geral, que este tipo de tecnologia é muito importante que ela exista, mas também é importante que ela seja bem utilizada e acredito que vocês têm obviamente esse cuidado, não é? Ou seja, é importante eu garantir que a pessoa em casa, quando o vai utilizar, não vai fazer aquilo por fazer, vai fazer porque houve uma aprendizagem prévia da forma como ele o deve fazer. Claro que depois era muito interessante nós termos a monitorização com os tais sensores eletromiográficos que o Ricardo fala, mas depois do ponto de vista prático, na perspectiva da pessoa, também sabemos que isso depois não é fácil pronto, nem é viável do ponto de vista prático e até de custos, etc. Mas é um assunto que eu acho que é muito interessante trazermos para aqui e podermos discutir e ter a perspectiva do engenheiro e dos fisioterapeutas e dar-vos os parabéns pela iniciativa de envolverem desde o início o fisioterapeuta como vosso colaborador direto, porque na verdade, e acredito que vocês já perceberam isso muito bem, que é muito importante o feedback deste profissional para o desenvolvimento, seja do que for em termos de programas de exercício, não é?
Sim. Mais uma vez, parabéns e pronto, e espero brevemente entrar em contato consigo ou com a sua equipa. Eu já fiz contacto com uma colega, mas penso que será mais comercial e depois falarei Ok, então. pronto, qualquer Obrigada. coisa também tem aqui o meu e-mail. Ok, muito bem. Agradeço imenso o feedback e concordo plenamente, e se calhar acrescento só essa questão que estava a mencionar do treino, do exercício e a pessoa já estar familiarizada com o movimento que tem de fazer. Obviamente que a nossa solução num contexto real não é utilizada desde o início que a pessoa começa o tratamento de fisioterapia. O que acontece é que no início do tratamento, naturalmente a pessoa está um bocadinho num estado mais frágil, em que é mais crítico ver a presença de um fisioterapeuta para de facto desbloquear algum tipo de autonomia, ajudar o paciente nessa fase mais frágil. Portanto, assim que o paciente já tem algum tipo de autonomia, já consegue realizar alguns movimentos e já não está na fase em que se trabalhar no movimento de forma errada, obviamente não sendo o objetivo, mas já não está na fase em que, se isso acontecer, já não será crítico ou extremamente crítico para a saúde do paciente. Pronto, aí é que nós podemos entrar facilitando o trabalho do fisioterapeuta, no sentido em que pode obviamente criar esta experiência interessante para o fisioterapeuta, para o paciente, e depois também eventualmente ajudar também na gestão de eventuais pacientes ou eventuais sessões de fisioterapia. Mas eu agradeço o feedback e pronto, eu se calhar há bocadinho respondendo à pergunta do Ricardo, se calhar expliquei um bocadinho mal, mas sim, a verdade é que de facto o nosso foco não é tanto nos dados que são recolhidos para o fisioterapeuta, é mesmo na experiência que o paciente tem, obviamente querendo sempre que o paciente recupere o mais rapidamente possível e o melhor possível, mas o foco é mesmo que o paciente consiga realizar uns movimentos sem dor e que reganhe, volte a ganhar essa mobilidade e essa capacidade de fazer uns movimentos de forma natural. Ok, nós já estamos a passar aqui um bocadinho a hora, a duração de 1 hora, mas temos ainda espaço aqui para o David, também pediu aqui para colocar uma questão. David, Olá, muito boa tarde a todos. boa tarde. Gonçalo, muitos parabéns pelo teu projeto e pela tua coragem e pelo progresso. Eu peço desculpa se alguma das perguntas já foram respondidas durante a apresentação, foi muita informação, mas peço desculpa então avançadamente. A minha pergunta era a nível do software, se vocês criam todo o software in-house ou se têm alguns colaboradores com o qual trabalham para criar não só o conteúdo 3D, como a lógica por detrás. Sim, não, somos nós que tratamos de tudo, quer seja da aplicação de jogo, portanto os exercícios e o contexto, o cenário em 3D, como depois também a parte do portal, somos todos é tudo desenvolvido por nós. A única coisa que não é desenvolvida por nós é a tal câmara que nós utilizamos, isso é a única coisa que nós temos de um fornecedor. Uma coisa importante nesse sentido é que os exercícios em si, portanto o exercício fisioterapêutico em si, isso não somos nós que o inventamos, assim por dizer. Obviamente que esses exercícios resultam de colaborações que nós temos com fisioterapeutas ou com parceiros que tenhamos, que nos sugerem exercícios que costumam usar na sua prática ou que seriam interessantes nós incluirmos na nossa aplicação, e depois então nós pegamos nesse exercício e transformamos-lo num exercício, num jogo. Vá. Imagino, claro que deverá haver uma limitação ao nível da quantidade de conteúdo e a quantidade de software que vocês podem criar. Já existiu da vossa parte algum brainstorming sobre como conseguir criar mais conteúdo ou criar mais jogos, incorporando uma parceria, uma empresa que possa criar para vocês também alguns jogos e que possam, de certa forma, ser incluída no modelo de negócio? Não é algo que nós tínhamos pensado, pelo menos por agora, isto porque neste momento nós acreditamos que já temos uma solução que já contei
pelo menos os exercícios mais utilizados nas bibliotecas que nós temos desenvolvidos, portanto, que é para o ombro, para o joelho, para a anca. Portanto, acreditamos que para essas bibliotecas já temos os exercícios mais utilizados, ou seja, qualquer exercício adicional que nós coloquemos será sempre um bónus. Nós acreditamos que com a solução atual já cobrimos 80% ou 70% dos casos para essas patologias ou para essas regiões. Ou seja, isto para dizer que a limitação que nós temos agora em termos de exercícios não é tanto a capacidade de nós os desenvolvemos, mas sim talvez a quantidade de exercícios que nós ainda queremos adicionar ou ainda podemos adicionar. Portanto, não é algo que nós já tivemos mais focados nisso, obviamente no início do produto estávamos mais focados em ter os exercícios certos e os exercícios que dessem para cobrir a maior parte das patologias, mas neste momento acreditamos que isso já está cumprido, portanto agora eventualmente obviamente vamos continuar a adicionar exercícios, mas não é o nosso foco neste momento. O nosso foco é obviamente melhorar a solução que nós temos neste momento. Ok. Última pergunta. Para mim, eu via um bocadinho, eu vi assim de uma forma geral a vossa plataforma como uma ferramenta que dá a possibilidade a fisioterapeutas de acompanhar o paciente de forma remota, claro. Depois talvez de ter havido algum acompanhamento inicial, eu pessoalmente também já estive numa situação em que necessitei de um fisioterapeuta e depois levei um trabalho de casa e, para ser sincero, esse trabalho de casa também foi feito de forma como deveria ter sido. Portanto, eu vejo na vossa ferramenta potencial, claro. A nível de incentivo e a nível ao fisioterapeuta e a nível de networking, imagino que vocês tenham tido acesso a alguns fisioterapeutas da rede das redes que vocês possuem. Eu até esqueci agora, como eu não estou há muito tempo em Portugal, eu até esqueci o vosso principal parceiro. Como é que se chamava mesmo? Pronto, nós quando começámos a trabalhar e no momento em que foi mais preciso, foi com a CUF, Alvalade. Pronto, foi o parceiro que nos ajudou no início, no desenvolvimento da aplicação. Portanto, eles, do lado deles, traziam conhecimento de fisioterapeutas, obviamente, e do nosso lado, depois convertíamos esse conhecimento para um jogo. Mas, obviamente, todos os parceiros que nós temos sempre no sentido de colaborar, no sentido em que se houver algum exercício que faça sentido nós incluirmos, obviamente que temos toda a disponibilidade para fazer isso acontecer. Ok, então tiveram acesso provavelmente então, a alguma informação na rede da CUF. Como é que vocês chegam aos fisioterapeutas? Existe então dentro da vossa plataforma uma forma como os fisioterapeutas se registam e começam a ser parceiros? Ou seja, nós por norma trabalhamos com clínicas ou os hospitais e não com os fisioterapeutas diretamente. Aliás, ou seja, os fisioterapeutas serão quem irão utilizar os nossos produtos, mas naturalmente, a não ser que seja um fisioterapeuta de prática privada, obviamente também já aconteceu, mas o que acontece é que normalmente nós temos sempre uma conversa ou com o fisioterapeuta ou com o diretor clínico ou mesmo com o diretor do hospital, o que seja, com o responsável pelo serviço de fisioterapia, em que apresentamos a nossa solução e depois aí vemos se faz sentido então para o fisioterapeuta e para a clínica a utilização da nossa solução. Não existe na nossa plataforma um sítio em que as pessoas, fisioterapeutas, se possam registar e passar a utilizar. Esse contacto tem de passar sempre por nós. Quer seja um contacto que venha do lado dos fisioterapeutas ou quer sejamos nós eventualmente a chegar aos fisioterapeutas. Ok, e já imaginaram de alguma forma, numa visão futura, alguns fisioterapeutas conseguirem de forma completamente exercer a atividade através da plataforma sem ter que, por exemplo, trabalhar numa clínica e trabalhar em 100% com a plataforma? Sim, era o que eu estava a dizer. Portanto, embora não seja o comum, já trabalhamos com fisioterapeutas que não trabalham numa clínica, que têm uma prática privada ou particular. De qualquer das maneiras, e nós obviamente também estamos abertos para isso, de qualquer das maneiras nós
não existe nenhuma maneira de fazer esse processo todo automaticamente, até porque depois tem de haver, como nós ainda utilizamos o hardware que é a câmara, tem de haver sempre essa comunicação para nós explicarmos como é que se procede, para nós entregarmos a câmara, etc. Portanto, existe sempre um contacto direto entre nós e eventualmente o fisioterapeuta. Mas isto para dizer que sim, não é necessário que o fisioterapeuta trabalhe numa clínica. Obviamente, se tiver uma prática pessoal, nós também temos todo o interesse em ajudar. Pronto. Muito obrigado, Gonçalo, e mais uma vez parabéns. Obrigado. Eu ouvi a Anabela dizer que tem-vos andado a seguir. Eu achei super interessante o vosso projeto. Como é que eu poderia seguir-vos? Qual seria a forma que tu sugeres? Pronto, nós temos o nosso site, obviamente, que é o clings.io, que está aqui. Temos redes sociais, temos o Facebook, o LinkedIn é talvez onde estamos mais ativos, mas obviamente também tem aqui o meu e-mail. Nós no nosso site temos uma opção para subscrever a nossa newsletter, portanto assim também pode estar a par das novidades. E pronto, tem aqui o meu e-mail também, se quiser enviar um mail também está à vontade. Tá, muito obrigado. Obrigado. Ok, nós já estendemos aqui um bocadinho a hora, é bom sinal também que existe interesse e que foi uma apresentação que suscitou aqui questões e é também isso que nós gostamos, mas vamos então dar por encerrado o webinar. Agradecer novamente à Clings e ao Gonçalo a disponibilidade que demonstraram desde o início em participar, acho que foi muito interessante para todos. Agradecer também a quem participou e colocou questões e tirou o tempo também para aqui para nos ouvir. Em janeiro estamos de volta com mais um webinar, em tempo oportuno depois anunciaremos também quem será o orador e o tema. E despeço-me então desejando um bom resto de semana para todos e boas festas também. Está bem? Obrigado.